estamos aqui na mesa com algumas pessoas que têm um coração voltado para as coisas eternas, celestiais, para a Igreja de Jesus. E nós vamos falar aqui sobre um assunto que tem tudo a ver com esse tempo, que é avivamento, e mais especificamente vamos conversar um pouco sobre a história de alguns avivamentos. E me alegro muito, estamos aqui, né, juntamente aqui, pastor Mateus, e daqui a pouco eles vão se apresentar. Está aqui o pastor Edno, pastor Carlinhos, e vamos dar para um tempo muito abençoado. Muito obrigado por terem vindo, sejam muito bem-vindos nesse podcast. Eu vou pedir que vocês se apresentem, cada um fale um pouquinho de si, para que as pessoas que nos assistem tenham uma ideia um pouco melhor de quem está conversando com elas. Amém. Não. Começa por mim? Começa aí, começa por você. Tá, isso não é o pastor Edno primeiro aqui. Respeitou? Eu temia que isso fosse acontecer. Quando falou, ele se apresenta primeiro. Eu falei assim, graças a Deus. Eu sou o pastor Edno Melo, sou pastor em Campinas, casado há 35 anos com a pastora Leia. Mateus está aqui, é um dos meus filhos. Nós temos o Lucas também. E avivamento é uma paixão para mim. A gente tem ido a muitos lugares onde os avivamentos têm acontecido, e eu tenho escrito também sobre isso. Tem uma série, uma coleção chamada Generais de Deus, e ali a gente aborda vários aspectos dos avivamentos. Inclusive, esse tema desse podcast é porque a gente tem a alegria de ter nesse momento o pastor Edno Melo, e ele é um pesquisador de avivamentos. Escreveu muito sobre isso. E eu costumo dizer que um dos problemas do pastor Edno é que ele não gosta muito de escrever. Escreveu mais de 200 livros. Uau! Essa é uma das razões desse tema, porque a gente está aqui com o pastor Edno Melo. Então, é uma alegria. Quer explorá-lo. E um privilégio estar aqui com vocês. Bom, eu sou Mateus, sou filho do Edno, né? Mas hoje eu sou pastor em Belém do Pará. Estou lá junto com a minha esposa, a gente tem uma filhinha também, acabou de fazer 2 anos. A gente pastoreia também na EQ-Sede, lá em Belém. A gente é responsável por um dos cultos, que é o Culto Farol. E também apaixonado por avivamento, acho que vai dar para a gente conversar algumas coisas. Aprendi muito com esse homem, né? Então, dá para... Exatamente. Não tenho o número de livros que ele tem escrito, mas um dia eu chego lá. Tem dois. Aí um dia eu chego lá, isso aí. Já chegou a 1%, pelo menos. Exato. É isso. Bom, eu sou o Carlinhos, sou pastor auxiliar na primeira IEQ aqui já há 12 anos. Por muitos anos fui pastor diretamente de jovens. Hoje sou pastor do que a gente chama de nova geração, que vai desde os pré-adolescentes, dos juniores até os jovens. Uma alegria para mim trabalhar com a nova geração, tenho uma paixão muito grande. Sou casado com a Su, minha esposa também é pastora, compositora. A gente trabalha também com artes, produção de arte. Nunca escrevi livros, mas já escrevi muitas músicas. Então eu acho que vale também. O meu negócio é escrever música, então... também sou apaixonado pela história de avivamento. Quando eu conheci Jesus, eu não conheci Jesus em uma igreja que era uma igreja pentecostal, uma igreja avivada, então eu descobri sobre avivamento dentro da própria igreja. Assim, foi como se fosse um mundo dentro do outro mundo. E então é uma alegria para mim estar aqui, um privilégio, na verdade, sentar na mesa com vocês. Muito feliz. Uma alegria. Muito bom. Bem, eu sou pastor Silas, sou pastor sênior da primeira igreja do Evangélico da Mulher de Curitiba, casado com Carmen. Mais tempo do que eu. Mais tempo do que você. Eu vou fazer 38 anos de casado. Parabéns. Esse ano, né? Eu tenho o Eduardo e Vanessa como meus filhos, que são casados, e tenho netos, Mateus e Laura. E, enfim, é muito bom ter essa família, estar na família de Deus e experimentar as coisas que Deus tem feito, e também ter essa percepção de que
nós estamos vivendo, talvez não, o que seja o início do avivamento. Uhum. E, enfim, eu costumo dizer que talvez nós estamos vivendo o começo do início do princípio da introdução do avivamento. Uau! Então eu creio que tem muita coisa boa para acontecer aí. Daí eu gostaria de pensar em avivamento, né? Enfim, avivar, essa palavra, ela também tem muito a ver com... ela era muito usada no você lustrar metais, ouro, né? Quando você lustrava, vinha o brilho. Então, enfim, a igreja, o que a igreja tem? Ela tem o Espírito Santo. Mas às vezes o Espírito Santo não está aparecendo, está meio ofuscado por muita coisa, né? No caso do metal que cai em cima, e essa coisa do lustrar, daí vem o brilho, vem o avivamento. Então, quando a gente fica pensando na questão da história da igreja, enfim, mais de 2.000 anos de história da igreja, mas acho que poderíamos fazer um recorte. Ok, o avivamento começou lá na igreja primitiva, quando ela nasceu em vida, avivada e brilhando demais. Muitas coisas aconteceram, esse brilho foi ofuscado e eu acho que na reforma esse brilho começou a aparecer de novo, começou a ser esse lustrar, o brilho começou a aparecer. É uma maneira que eu começo a entender avivamento. Eu não sei como vocês enxergam também essa questão do avivamento. Interessante é que, enquanto você falava, eu me lembrei que alguns acreditam que os tempos que precedem a chegada de um avivamento é marcado assim por uma condição da igreja, às vezes de conformismo, às vezes de falta de reação diante da realidade do pecado, da situação do mundo, ou de uma grande tragédia. Por exemplo, a Idade Média, que antecedeu a chegada da Reforma. Por cerca de 1000 anos, você não tinha praticamente leitura da Bíblia por parte das pessoas, né? Havia muita escuridão. Aí a luz veio e brilhou, né? Antes do avivamento inglês, teve um movimento racionalista na Europa, quando assim muita gente se afastou da fé, né, por causa as crescentes filosofias que punham em xeque a existência de Deus e, né, a crítica textual, toda essa realidade que vai do século XVI para o século XVII, depois da reforma parece que há um estacionamento. Aí vem John Wesley, né? A Inglaterra tinha praticamente paralisado com as igrejas. E também em relação ao avivamento da Rua Azusa, aconteceu o grande terremoto lá em, acho que você ouviu falar, em São Francisco. Então, o medo tomando conta essa situação. E agora o Covid. Então, eu acredito que depois dessa situação, nós realmente estamos ser mais acordados, né? Prestes, no caso, a experimentar. Exatamente, Então, me parece que nesses períodos da história onde houve uma grande manifestação da glória de Deus, dos avivamentos, isso foi precedido por grandes tragédias ou por situações assim de conformidade, né? O que você diria assim que são, né, com base até na história da igreja, que são sinais de que de fato está acontecendo um avivamento? Olha, se a gente for fazer eu comecei a ler os diários dos grandes avivalistas, né? Parece-me que existem algumas coisas que são incomuns
com os avivamentos. Vocês conseguem observar que parece-me que há um avivamento que é diferente do outro. Numa época, o avivamento tem uma configuração e na outra época ele vem de forma um pouco diferente. O que você acha? Eu acho que tem ênfases, né? Eu acho que a questão da reforma, a ênfase foi a escritura. Isso, a volta às escrituras. Como Valorização das escrituras, o acesso às escrituras. valorização e acesso, né? Enfim, porque o que era dito é que as escrituras não poderiam ser lidas, no caso do um leigo. Né? Então, isso gerou uma cegueira. Então, o avivamento da reforma, imagino que poderia ser chamado desse avivamento das escrituras, da palavra. Jesus usa uma ênfase mais no espírito, né? Nos dons do espírito, nos dons, diferente da reforma, por exemplo, né? Que não se ouvia falar tanto. Você tem alguns sinais antes, mas assim, do batismo de poder, o batismo de fogo, o próprio oração em línguas e outros manifestações de dom, você não tinha tanto antes. Os dons ali de 1 Coríntios, basicamente. Né? Isso, exatamente. Isso, 14. Que aí já eles começam a aparecer muito mais depois de Azusa, por exemplo. Né? No século XVIII, talvez sobre a pregação, porque você tem 3 grandes pregadores que se destacam no chamado primeiro grande despertamento, que é o George Whitefield, o John Wesley, né? O pessoal diz que ele pregou na vida dele 40 mil sermões. Meu Deus, já pensou isso? 40 mil. Né? E Jonathan Edwards também. Sim. Todos eles eram grandes pregadores e mobilizavam multidões. Charles Finney, arrependimento, né? Charles Finney... A presença. Enfim, a gente até estava conversando aqui, uma das marcas, no caso de Charles Finney, é que ele pregava e tinha profundo arrependimento. O que marcou é que cerca de 80% ou mais um pouco dos que recebiam Jesus não deixavam mais Jesus. O índice de permanência conversões genuínas, né? Conversões genuínas. Então, isso nos leva a pensar, né? Enfim, o que é o segredo disso tudo, né? Então a minha colocação era mais sobre isso, né? Porque hoje a gente vive num momento da história que todo mundo escreve muito, dá muita opinião sobre tudo, que é uma coisa que não tinha nos outros momentos onde a gente teve esses avivamentos que foram relatados aqui. As informações que a gente tem ali, elas são escassas, né? Perto daquilo que poderia ter sido registrado, digamos assim. E hoje é o contrário. Hoje tem um exagero. Então, qualquer coisa que o que aconteceu lá na Universidade de Asbury, por exemplo, né? Você tinha centenas de milhares de pessoas agradecendo a Deus e exaltando aquilo e louvando a Deus pelo que estava acontecendo, mas uma mesma proporção de pessoas criticando, dizendo, não, isso não é de Deus e tal. Então, o meu questionamento aqui para a mesa é isso. Se a gente fosse exemplificar ou trazer alguns pontos, assim, um avivamento carrega essas características. Quais seriam essas características? Isso a minha... Quais seriam essas características? Como eu poderia dizer assim, se eu tiver que avaliar, né? Claro que nós não somos avaliadores do mover de Deus. Tipo, olhar e falar, isso é realmente um avivamento. É claro que tem muito do testificar do Espírito, tem muito também de quem estava ali vivendo aquele momento, porque até mesmo em Atos 2... eles foram criticados, né? Os que ouviam diziam que eles estavam bêbados e que aquilo era uma baderna e tudo mais. Então sempre vai ter o que critica, né? Eu acho, inclusive, essa também é uma característica do mover de Deus. Se você não está sendo criticado, provavelmente você não está sendo obediente a Deus, certo? Mas se nós fôssemos colocar assim, quais são as características principais de um movimento real de avivamento, um mover de Deus real de avivamento? O que seria? O Dr. Lloyd Jones, ele escreveu um livro chamado Avivamento. E ele fez uma vasta pesquisa. Ele define avivamento como um ato de Deus, uma visitação espontânea, soberana de Deus
baseado na sua graça e compaixão, num determinado momento, que não dá para saber, por exemplo, se houve uma fórmula para trazer aquele avivamento à existência. Porque em todos os avivamentos houve muita oração, mas não é só a oração. A oração, ela sempre precedeu. O Moody diz que sempre que Deus quer visitar o seu povo, ele o leva a orar mais. Mas isso se fosse aí... só oração, isso aconteceria o tempo todo. Exatamente, por isso que ele diz... Que oram muito, mas não tem... Que o avivamento é assim, uma visitação surpreendente, incomum de Deus, que cria um impacto dentro da igreja e a partir dela fora. Então, a partir disso, acho que dá para tirar alguns sinais de quando acontece um avivamento. Algo que é marcante, né? Enfim, os avivamentos têm as suas ênfases maiores. Isso. Mas eu acho que há alguns elementos que estão presentes em todos eles. Exatamente. Né? Então, na questão de Lutero, né? Essa volta à palavra e a volta, essa disseminação da palavra, né? Isso. Que veio na época da imprensa, um momento específico, né? Onde Deus moveu quando surgiu a imprensa. Então, o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia. Então, esse espalhar da palavra de Deus e essa fala a respeito da palavra. Né? Até uma curiosidade a respeito de Lutero, né? Enfim, isso vi de um professor meu, ele fez doutorado na Alemanha, daí ele mencionou o seguinte, que para alguém ler tudo o que Lutero escreveu, certo? Teria que ter um alemão muito fluente, ele teria que, durante 15 anos, ler 8 horas por dia, todos os dias, para conseguir ler tudo que... Uau! Meu Deus. Que misericórdia. Incrível, né? Meu Deus. Então, Com certeza, uma capacitação sobrenatural para escrever o tanto que ele escreveu sem você perdeu para ele. Perdi faz tempo, é verdade. Imagina. Então, veja bem, enfim, ele escrevia sobre a palavra. Então, o que acontecia com Lutero, né? Ele ia no barbeiro, ia lá fazer a barba, o barbeiro fazia uma pergunta para ele. Ele ia e escrevia um livro sobre a pergunta. Uau! Né? Ou escrevia muitas coisas, né? Então, nesse sentido, né? Tudo que ele escreveu era, no tempo dele, a volta à palavra e a divulgação da palavra. E oração, ele era um cara que orava. Isso. Né? 3 a 4 horas de oração por dia. 3 a 4 horas de oração por dia. Ou seja, então, essa volta à palavra que teve o arrependimento, esse inconformismo com o pecado da igreja. Né? Então, me parece que esses são elementos também sempre presentes. Sim. Né? Oração, a fome pela palavra, volta, a fome. Arrependimento. Essa denúncia do pecado. Então, né? Daí vem outras. Mas esses são elementos fundamentais presentes em todos os avivamentos, eu acho, né? Quando Lutero ele traduz, né, as escrituras, especialmente o Novo Testamento, para o alemão, enquanto ele está traduzindo, há um confronto com a instituição vigente, que era a igreja, e tudo que não estava de acordo com as escrituras. E uma das máximas de Lutero foi sola scriptura. As 5 solas. Exatamente, a salvação pela graça e tudo. E isso provocou uma onda gigantesca de salvação em toda a Europa. Foi por causa da reforma que, basicamente, por exemplo, toda a base da civilização ocidental, a colonização norte-americana, por exemplo, e mesmo a língua inglesa foi remodelada por causa da Bíblia. A Bíblia se tornou o livro
que passou a ser a ferramenta pedagógica mais usada nesse momento, Isso é muito interessante. porque, na verdade, 98% da Europa era analfabeta. 98%. 98%. Uau. Exatamente. E em cada igreja que se organizava, o pessoal vindo para os Estados Unidos fugindo da Contra-Reforma, da perseguição e tal, eles estabeleciam em cada igreja uma escola. E o livro mais usado foi a Escritura. Isso mexeu com a cultura e tudo mais. Então, esse ponto aí da volta à palavra, a oração e o arrependimento gerando conversões é realmente um sinal muito claro da presença de um avivamento verdadeiro. Vai lá, Não, o que eu ia colocar é assim, agora, por outro lado, você pode ter, por exemplo, uma igreja que trabalha duro e é bem fundamentado na palavra, tem uma vida de oração ali na comunitária, né, e das pessoas ali frequente, ativa e tudo mais, e constantemente prega arrependimento, e ainda assim não se avivamento, correto? Correto. Sim. O que diferencia, então? Diante disso, assim, porque eu estou pensando na pergunta que ele fez, que é a mesma que eu tenho, que eu acho que, é lógico que a gente nunca vai achar uma fórmula, né? Tipo, mas assim, a ideia é o que a gente pode olhar e falar assim, isso aqui, está acontecendo algo aqui nesse lugar que a gente pode chamar de fato de avivamento. Claro que esses 3 elementos são presentes, mas a minha questão é que muitas vezes a gente chama de avivamento coisas que não são. Isso é uma coisa que me incomoda um pouco, porque quando você banaliza, Isso. aí desvaloriza. Sabe aquela coisa? Sim. Então aí parece que tá acontecendo um avivamento ali, tá acontecendo assim. Claro que isso demonstra também um anseio por ver algo acontecendo, mas o meu zelo por aquilo que é de fato de Deus, que vem da parte de Deus, me deixa um pouco receoso de chamar qualquer mover. Claro, pode ser um mover, pode ser uma grande visitação, pode ser realmente ali algo especial que aconteceu, mas assim, chamar de isso que aconteceu realmente foi avivamento. Sim. Aí eu acabo ficando um pouco de pé atrás. Mas ao mesmo tempo eu fico assim... Temeroso, né? Temeroso, assim, Deus, será que eu estou colocando em dúvida? Será que eu não estou crendo naquilo que o Senhor está fazendo? Então esse equilíbrio eu acho que também demonstra um pouco de temor, mas aí eu fico tentando buscar respostas nesse sentido, né? E aí eu gosto de voltar para os textos bíblicos, assim, eu gosto de voltar lá para Atos 2 mesmo, né? Quais eram as características da igreja naquela época? O que foi que aconteceu pós visitação do Espírito Santo? Quais foram os resultados práticos na vida da igreja, na vida das pessoas? E aí eu fico tentando procurar isso, né? Então, eu percebo que a diferença, né, respondendo um pouco do que você perguntou, a diferença é que existe sim um número grande de conversões, né? Deus acrescenta as pessoas à igreja, sem que precise ter um programa de evangelismo e um método para integrar as pessoas. Simplesmente as pessoas são atraídas pela presença de Deus e há uma evidência de que Deus está agindo, né? Então, há uma evidência que o Espírito Santo está agindo. Sim. E aí isso acontece por meio de sinais e maravilhas, né? Então milagres estão acontecendo. No caso, eles ouviram aqueles homens que eram homens iletrados proclamando as maravilhas de Deus no seu próprio idioma. Então isso também foi algo sobrenatural e assim por diante. Só que a questão existe uma fórmula, digamos assim, um pré-requisito para o avivamento? Não sei, mas se a gente for olhar para a palavra de Deus, nós vemos que alguns pré-requisitos ali foi obediência, unidade e perseverança em oração. A gente não consegue produzir um avivamento, né? Vamos marcar aqui. Ó, pessoal, domingo agora, dia... Vamos fazer isso, se a gente persistir nisso aqui, vai acontecer. Então pode ser que a igreja permaneça em unidade, permaneça em oração, permaneça em obediência por 50 anos, e daqui 50 anos o Espírito vem e faz o que tem que fazer. Por isso que o Lloyd Jones define o avivamento como uma ação de Deus. É um ato de Deus, é um negócio assim, da graça. Sim. Que a base de tudo é a graça, né? Isso. Que a gente é salvo pela graça, tudo vem da graça. É. Mas
lógico, a gente tem que responder essa graça de maneira adequada. Com certeza. Né? Então, Jesus veio ao mundo para salvar o mundo, isso é graça divina. Ele viveu, ensinou, realizou a obra da cruz antes de ascender aos céus, mas uma ordem: fique em Jerusalém até que. Né? Então, aquele avivamento, quem recebeu foram aqueles que o obedeceram. Isso, Daí, enfim, eles nunca não tinham ideia do que era, estavam lá juntos, lá, vai cair o Espírito Santo. Não tinha cartilha, né, pastor? E não tinha nada antes, né? Nada. Então, daí, esses 10 dias gerou unidade. Unidade, né? A palavra lá é unanimidade, né? É tão poderoso isso, né? Unanimidade. Eles estavam unânimes ali, permaneceram unânimes, unidos. Mesmo propósito, mesmo coração, propósito, né? mesmo Como coração. Paulo diz lá em Filipenses, o mesmo pensamento, o mesmo propósito. Então, isso veio, isso foi resultado de perseverança, eles não desistiram. Então, isso é fundamental, esses itens que você citou. Então, e daí teve uma ordem, a graça divina começa na graça, essa resposta humana, a graça em obediência, e então vem esse cumprimento da promessa. Tanto é que na reforma você tem, isso que você falou, uma fome, uma inconformação que gerou uma fome dos pré-reformadores por uma mudança. Em John Wesley você tem muito jejum e oração. Né? Ele fundou o Clube Santo e eles jejuavam 2 vezes por semana e oravam, eles tinham vigílias, então isso é bem presente. Na Rua Azusa, antes você tem Charles Finney, que também tirava longos períodos de jejum e oração. Na Rua Azusa, William Seymour foi aluno do Charles Parham, em Dallas. Lá ele começou a jejuar e orar 4 horas por dia. Quando ele chegou em Los Angeles, mais ou menos 6 meses antes, ele começou a orar 7 horas por dia. E quando eles fizeram uma reunião lá na casa da Rua Bonnie Brae e leram exatamente Atos 2, de repente o Espírito de Deus manifestou-se com grande poder. O pessoal diz que a reunião lá durou 24 horas, mais ou menos. E de forma ininterrupta. Isso também parece-me que é um traço da chegada do avivamento, que é a paixão pela presença, que coloca a sua agenda de lado, tudo de lado, traz pessoas do mundo inteiro, né? Muito bom, para aquele lugar. Você foi na igreja de Toronto? Fui Toronto, daí, enfim, até o ano passado, em novembro, eu passei lá na Bonnie Brae, na casa da Bonnie Brae, que a gente ouve muito a respeito da Azusa, né? Mas dá para dizer que o início foi na Bonnie Brae. Isso, exato. Foi na Bonnie verdade Brae, eles saíram da Bonnie Brae e não cabia mais lá. Isso. Até a sacada ali que tinha na casa rompeu por causa do número de pessoas que se aglomeravam ali, querendo receber e orar e tal. E então eles começaram a procurar um prédio, foi quando eles foram para uma espécie de um estábulo, né? Um celeiro antigo lá, um estábulo antigo na Rua Azusa, e começaram a se reunir ali. Então, por exemplo, lá na igreja de Toronto, onde você ficava, Toronto, de tantos anos, porque foi um avivamento, digamos assim, diferente de todos os outros pelas manifestações. A igreja tinha só 120 pessoas e ao longo dos 12 anos passaram 5 milhões de pessoas ali. O alcance desse avivamento quase... 2,5 vezes a população de Curitiba. Pensa. É tão grande o que aconteceu lá. Eu lembro que nós chegávamos, havia uma fila enorme
a temperatura fora do prédio bem baixa, no inverno. Eles tinham uma conferência lá, e nós entrávamos no prédio às 9 e só saíamos à meia-noite. Ali saímos porque senão não ia aguentar para chegar no outro dia. Então, por exemplo, se você pegar a experiência que Heidi Baker teve lá, a experiência que Leif Hetland teve lá, a experiência que outros ministérios tiveram lá, só esses dois, por exemplo. A Heidi Baker estava falida no ministério. Ela já tinha PhD em missiologia, fazia tudo o que devia fazer, tinha obra missionária lá em Moçambique, mas ela recebeu uma visitação tão poderosa do Espírito Santo que ela ficou 7 dias, é o que eu estava mencionando do encontro de glória, sem ter autonomia nas suas funções. Ela tinha que ser levada, né, para o banheiro e tal. E ela saiu dali 1 ano depois, o primeiro cego enxergou, e o resto é história, porque a história que aconteceu que em 10 anos eles plantaram no Ministério Íris 12.000 igrejas. Eles alimentam hoje 10.000 crianças por dia. Por dia. Sem acabaram falar, de construir uma universidade, né? Então, sem falar no que ele falou dos sinais prodígios. Há registros de mais de 400 mortos que foram ressuscitados lá. E o Leif Hetland também recebeu essa visitação de Deus. Era um pastor de uma pequena igreja da Noruega, 180 pessoas apenas. 6 meses depois, ele estava no Paquistão fazendo uma cruzada. Ele nunca tinha visto nenhum milagre extraordinário antes. E ele orou, e havia um garoto lá, tetraplégico. À noite, o pai do garoto ouviu estalar os ossos do menino, e de manhã ele estava andando. Isso repercutiu, e ele já levou a aceitar Jesus mais de 1,1 milhão de muçulmanos. Então só esses dois. Só que o que é interessante da Heidi, por exemplo, é que o fogo saltou. Tem esse negócio também, né? O avivamento está lá, ele meio Começa que... alcançar ou ter influência em outros lugares. É. Né? Como se o foco... Então, veja bem, eu acho que uma outra característica de verdadeiro avivamento é que ele não fica dentro das 4 paredes. Isso. É que ele vai influenciar a sociedade. Contagia. Tem um foco, mas esse foco se espalha de alguma forma. Não é ali, estamos na igreja, tem avivamento aqui dentro, mas o que está acontecendo lá fora? A gente que está conhecendo Jesus, tem gente que está vindo a Jesus por causa disso, ou é só a gente que está ali dentro, está experimentando aquelas coisas? Né? Então, no de John Wesley, influenciou a nação. Livrou na verdade, não só a nação, mas o que veio depois, que marcou praticamente a estruturação da própria civilização ocidental. Algumas pessoas acreditam que os avivamentos, citando John Wesley, foi responsável por um salto de desenvolvimento científico, tecnológico. Pois é, isso que eu ia citar aqui. Interessante isso. Eu acho que uma das marcas de um genuíno avivamento é o impacto, o legado que esse avivamento deixa, os frutos que ele deixa pós-avivamento. Então, todos esses casos que a gente está citando aqui, todos eles foram casos de um mover de Deus, espontâneo, sobrenatural e tal, que deixaram uma marca histórica, ou assim, uma marca sobrenatural na igreja. Veja o caso da Rua Azusa, por exemplo. O que aconteceu depois dali é revolucionário na história do cristianismo. Ou mesmo da Reforma, John Wesley e tantos outros focos de avivamento que a gente vê. Eu acho que talvez uma das maneiras de a gente avaliar se aconteceu um avivamento ou não vai ser anos depois, quando a gente olhar para trás e ver o que ficou daquilo, o que aconteceu depois daquilo, quais os frutos que foram decorrentes daquele avivamento
ao longo dos Um anos. exemplo disso, tem muita gente que não sabe, mas as maiores universidades hoje, as mais respeitadas do mundo, elas são universidades que foram fundadas por cristãos. Frutos de avivamento. Reforma. Exato. E então realmente é um legado muito forte, né? E ao mesmo tempo uma reflexão, porque muita coisa se perdeu depois disso também. Sim. Houve grandes frutos, mas muitos desses frutos eles foram se diluindo no meio da sociedade e vão Hoje nós perdemos se as perdendo. universidades. Hoje nós perdemos, no caso, essas universidades que As são... universidades nasceram da igreja, né? E hoje elas, a grande maioria delas está combatendo a igreja, inclusive. Exatamente. Então, hoje eu fiquei pensando assim, o que seria uma grande mudança, né, na nossa sociedade hoje, significativo? O que nós precisamos ver de mudança assim no comportamento da sociedade hoje, né? E no meu coração foi a palavra assim, não existe mais espaço para Deus, né? As pessoas estão tão intoxicadas com informação, consigo mesmo, com seus próprios planos, as igrejas com seus planos de crescimento, com seus planos de multiplicação, e aí parece que não tem mais espaço para Deus, sabe? Jesus tem falado muito com isso no meu coração. É necessário abrir espaços para Deus. Parece ser estranho, né? Porque Deus não precisa de espaço, mas parece que a gente está tão intoxicado de nós mesmos, o ser humano está tão intoxicado dele mesmo, das suas necessidades, das suas conquistas, do seu dinheiro, do seu lazer, enfim, da sua humanidade, do seu humanismo, não sei qual que é o termo correto, que parece que Deus não tem mais espaço, né? Até um questionamento que me vem quando a gente ouve muitas histórias de milagres e também de sinais em nações onde não se tem tanta civilização como se tem no Ocidente, assim, sabe? Não tem tanta tecnologia, tanta ciência, tanta medicina. Aí parece que lá tem mais espaço para Deus agir. Tô falando besteira? Será? Eu tô pensando em algo que faz sentido. Eu fico pensando uma constatação, né, em geral. Então, assim, dentro da igreja perseguida, por exemplo, é uma igreja que não tem muita estrutura, não tem pastores itinerantes, pastores famosos, grandes pregadores, grandes conferencistas. Isso é Mas verdade. quando nós ouvimos histórias sobre a igreja perseguida, nós ouvimos sobre grandes milagres, sobre grandes transformações, sobre grandes pessoas, homens e mulheres de fé, grandes exemplos. Então, me parece... Só um pouquinho, pastor. Será que a gente precisa de um desconforto? Será que a gente está precisando de um confronto? Eu acho que o que a gente precisa é de um avivamento. Para ver um pouco mais de avivamento no nosso meio. Sim. Faz sentido isso para vocês? Então isso que, voltando, né, essa questão de que o verdadeiro avivamento não é algo que acontece só em quatro paredes. Então, vários exemplos. Um exemplo que me ocorre, a questão de Aimee Semple McPherson, que é a fundadora da Igreja Quadrangular. Uma avivalista tremenda. Né? Não sei se teve alguém tão usada em curas e milagres como Aimee. Não sei. Ok, foi esse mover de Deus, o evangelho sendo espalhado na América, para fora, no mundo, certo? E influenciou tudo. Na época da Grande Depressão, quando tinha muita fome, ela alimentou milhares. E alguns conheceram o nome dela, a vida dela, muito em função da ação social de alimentar a gente faminta com comida. Porque ela alimentou milhares. Então, enfim, verdadeiro avivamento vai produzir compaixão também. Sim. E essas ações, esse olhar, no geral, sim, sobretudo as questões espirituais, né, do eterno, mas isso também influencia em outras áreas e vai tomando outros campos, por assim dizer. O John Walker é um grande escritor da história da igreja. Ele destaca qual foi o legado do avivamento wesleyano. E a gente poderia apontar de outros também. Por exemplo,
ele diz que o domínio da escravidão inglesa finalizou por causa da influência de John Wesley. Um dos seus discípulos, William Wilberforce, ele foi inspirado, encorajado a propor a lei que colocaria fim da escravidão. Agora, você pensa isso em termos de impacto social, cultural daquela época. Sim. E foi uma avalanche depois disso, nos Estados Unidos, mesmo no Brasil. Então, outro ponto que ele coloca é que a visão da criança, que na Idade Média era a visão de um adulto em miniatura, que trabalhava de forma forçada, foi revista por causa de educadores que se converteram durante o avivamento. Então, me parece que as pessoas vêm e têm um encontro radical e mudam as suas vidas e são enviadas de volta para a sociedade e ali, com a influência do evangelho, começam a afetar a estrutura social. Então, o Froebel, ele era filho de um pastor, foi ele que teve a visão do jardim de infância e a ideia de que a criança também tem a imagem de Deus, porque até então não existia. Outra coisa também, ele diz que as leis trabalhistas na Inglaterra, por causa da Revolução Industrial, foram profundamente afetadas e alteradas por causa da influência do avivamento, por causa da justiça, sabe? Pessoas que trabalhavam diretamente ligadas ao sindicato começaram a rever as horas de trabalho, porque as pessoas nasciam, viviam e morriam trabalhando nas minas, etc. Outra coisa também, o sistema carcerário foi todo afetado e modificado por causa de um discípulo de John Wesley. Agora, a gente podia citar a educação. Se não me engano, foi Lutero quem criou a escola pública, porque não havia escola, nós sabemos, só a elite, né, quem tinha recursos, mas a ideia de propagar a palavra de Deus e de você ter o preparo das pessoas para receberem a Escritura, levou então a uma mudança nessa visão da educação, tornando acessível a educação à parte mais pobre da Europa. Agora, se a gente for pegar o avivamento por exemplo, da Rua Azusa, que produziu o movimento pentecostal, junto com o que veio depois de John Wesley, os dois no movimento pentecostal produziram um movimento missionário poderosíssimo, que levou médicos, levou educadores, levou arquitetos, levou muita gente para onde? Para a África, para a Índia, mesmo para a China, para lugares onde que a escuridão espiritual imperava e o valor da mulher, por exemplo, a mulher não tinha valor nenhum. E aí, então, eles começaram a afetar. O William Carey, por exemplo, que veio depois do movimento do avivamento John Wesley, ele afetou muito vamos dizer assim, da maneira da Índia ver não só a mulher, como a família, o papel do homem, por causa da pregação do evangelho naquele lugar. Que depois afetou o Gandhi, né? O próprio Gandhi foi afetado e trouxe a independência da Índia. Então, os avivamentos eles afetaram a política, afetaram a economia, a educação, com pessoas que tiveram conversões genuínas, né, no momento. Uma coisa que estou pensando aqui é que assim, a gente não tem como no final colocar o avivamento em uma caixa, porque cada um parece ter uma forma diferente. Por exemplo, você tem perfis de avivamento como o do John Wesley, que não é assim, olha, estava um povo ali, um grupo numa reunião e de repente veio o Espírito Santo ali naquela reunião e naquele local ali. Não, é um avivamento que através de um homem, claro, foi se expandindo
para mais pessoas, mas basicamente através dele influenciou toda uma nação e, consequentemente, o mundo depois, né? Aham. O pastor citou o caso da Amy, por exemplo, que foi através dela, que aí você tem um legado gigantesco da Quadrangular e de muitos outros movimentos que surgiram após isso, mas foi através de uma pessoa ali. No caso do Azusa, você tem o Seymour, que é uma figura assim, mas foi mais parecido com esse perfil, como ele citou, de Atos, que é um grupo de oração que orando ali, tipo, a figura do Seymour talvez seja a mais proeminente ali, né, porque partiu de ele que teve iniciativa e aquela coisa toda, mas no final era um grupo de irmãos que se reuniram e através daquele grupo que se reunia, tocou uma nação. Você tem avivamentos que aconteceram em igrejas, que naquela igreja, e aí você tem avivamentos que duraram anos. Através de uma figura como John Wesley durante anos. Você tem outros que duraram meses. Você tem outros que acontecem num local ali e que é um derramamento naquela igreja, naquele local, com aquelas pessoas que estão ali. Como Pensacola, né? Como Pensacola, como Toronto, como mesmo agora da Universidade de Asbury, né, que aconteceu ali. Até o IHOP também pode ser mencionado, né? Porque teve um movimento de Deus muito grande ali, a forma como Mike Bickle recebeu no a início, direção de Deus, exato. ele era, digamos, um pastor de uma igreja regular e de repente Deus mudou totalmente a direção da vida dele e hoje o IHOP está lá há 23 anos orando. E que tem um impacto a nível mundial. Exatamente, é uma comunidade pequena, com menos de 1.000 pessoas ali, estudando e ministrando, que impacta o mundo inteiro, Sim. né? Eu acho que, de certa forma, o que acontece em Reading também, uma cidade pequena, Sim, menos de 90 mil habitantes, Sim. uma área rural dos Estados Unidos, Então, mas que influencia a igreja no mundo todo. E assim, isso sem a gente nem mencionou aqui, avivamento, como os avivamentos das Ilhas Fiji, Sim. ou o avivamento de Almolonga, ou outros avivamentos que são assim, não são tão conhecidos, mas que têm um impacto muito grande naquele país, ou naquela região, ou naquela época, entendeu? Então, eu acho que assim, por isso que é uma coisa assim que não tem como você falar A mais B, avivamento. Faz sentido? Faz sentido. O exemplo que você citou, Almolonga, né? Enfim, é um caso emblemático, Almolonga. Entendeu? Enfim... Né? Você tem o avivamento nos vegetais, nos legumes, na terra. O senhor podia desenvolver um pouquinho sobre a Almolonga, porque eu acho que muita gente que está ouvindo nunca ouviu falar, né? Tá, então veja Almolonga. Enfim, uma idade, eu visitei Almolonga, acho que em 1998. Não tinha nem nascido ainda, brincadeira. Quem precisava desse carro? Não, claro que tinha. Então, veja, eu acho que tinha lá umas 20 mil pessoas naquela época, a população. Né? Enfim, mas o que acontecia lá? Tinha um mínimo de cristãos, eu não sei se era 2%, né? E começou com 2 pastores, um que foi chamado lá para, no caso, libertar o marido de uma mulher da igreja que tinha bebido e estava endemoniado. Era 8h30 da manhã, as ruas de Almolonga estavam cheias de bêbados. Tinha o presídio que não tinha mais espaço, miséria na cidade, famílias destruídas e... a partir de um pastor lá que vai libertar um homem e depois que se une com outro, eles começam a orar e Deus começa a fazer as coisas, né? O solo literalmente não produzia nada, era estéril, né? Enfim, a partir disso, Deus começa a operar, começa a ter unidade na igreja e começa a crescer e avançar e vai chegar, certo, ao ponto de Deus literalmente curar a terra, né? Da água vir de baixo e regar a terra. Imagina. Isso é impressionante. Então, eu vi, não é história né? de pescador, nem de agricultor. Nem de agricultor. Enfim, vi uma cenoura que dava esse tamanho aqui. Uau! Vi um rabanete do tamanho de tomate. Meu Que isso? Então, Deus curou literalmente a terra. Não precisou mais de presídio. Fechou o presídio, acho que virou mercado.
É porque não tem mais criminalidade. Um dos detalhes Isso é surreal. Hoje, inclusive, a Molonga é conhecida como a cidade dos vegetais gigantes. Existia um turismo em torno disso. Eles tiram um lucro do... Sabe que um dos detalhes também do avivamento em inglês, e o avivamento lá do país de Gales foi o fechamento de prisões, legal. Aí, ó. de lugares assim onde as pessoas bebiam muito, etc. Isso parece que um ambiente, uma atmosfera santa tomou conta não só da igreja, mas do ambiente social. Isso confirma a verdade de que avivamento ele afeta a sociedade. Então não é um negócio que acontece se tem um lugar que está há anos só ali fechadinho em si mesmo, lá tem avivamento e só fica ali. Não. Desculpa, mas isso não é avivamento. É interessante porque também não é algo imediato, né? Assim, mas Deus gera alguma coisa em algumas pessoas ali com criatividade, né? É tudo a ver com os dons, né? Se nós formos ler as características dos dons, eu acho que a gente vai ter muitas respostas ali. Mas com criatividade, com capacidade de liderança, de governo, aí exercício de misericórdia, exercício de contribuição. E aí os dons vão se desdobrando em realmente projetos que vão abençoar toda uma cidade, toda uma história, né? Toda uma história a partir daquele lugar. Então é legal demais ver isso. O Randy Clark, ele diz que o avivamento ele não tem um poder de somar, mas de multiplicar. Significa dizer que nem sempre, vamos dizer assim, um grupo grande é sinal de que está em avivamento, porque ele pode vir numa igreja pequena. Só que dali o fogo vai e se espalha. O Rick Joyner, no livro dele, Mundo em Chamas, ele conta a história do avivamento do país de Gales, que foi um dos avivamentos também mais poderosos, porque de lá saiu, por exemplo, as igrejas Elim, que são muito fortes na Inglaterra, Escócia, enfim. E houve uma influência também sobre a vida do Reinhard Bonk, porque ele recebeu a oração dos irmãos Jeffreys. Eu sabia dessa do irmão. Foi. E o Bonk levou milhões de pessoas para Jesus na África. E as reuniões eram em igrejas pequenas. Você veja, daquela igreja, um único convertido que teve um impacto de glória na vida dele, gerou um movimento. Ele tinha uma unção para milagres criativos tão poderosa que ele chegava no lugar e dizia assim: "The Lord is here." Somente isso. E quem não tinha mão, a mão crescia. No caso, os Jeffreys, né? Os Jeffreys. Por isso que eu disse que nós estamos para ver milagres que nós nunca pensamos que poderia vir à existência. E ali a igreja começou a crescer, as grandes cruzadas e tal, mas surgiu numa pequena comunidade com um jovem. Acho que ele tinha 26 anos, o Evan Roberts. E quem se reunia com ele para jejuar e orar eram adolescentes. E ele recebeu uma visitação de Deus na madrugada, como eu contei lá na igreja, no quarto dele, que ele sentiu quase que se suspender. E a partir dali houve o crescimento do avivamento. Outro também é o livro que eu acho que é interessante todos que estão assistindo adquirirem para ler, que é Acendendo o Fogo, do Randy Clark. Porque ele narra o que aconteceu antes do avivamento de Toronto e o que aconteceu quando o avivamento chegou. O John Arnott esteve no Brasil, vai estar novamente com a Carol, e eles contam, eles estavam juntos no mesmo ambiente, era uma igreja de 100 e poucas pessoas. Ele pregou um sermão normal, assim, que ele já vinha pregando, e ele fez um convite para as pessoas virem à frente para se consagrarem. Mas não tinha nada de especial, nenhuma música, nada. E, de repente, ele olhou assim, não viu mais ninguém. As pessoas tinham caído, estavam debaixo das cadeiras, gritando, chorando, pedindo perdão. E aí, então, a pessoa que estava lá numa outra sala entrou, a hora que viu, pum!
foi uma manifestação tão densa da glória de Deus. Ele ia fazer uma conferência de 3 dias, demorou 40 dias, as pessoas começaram a vir de todas as partes. E era uma igreja pequena. Sim. Até essas manifestações, né, a gente caindo e tal, enfim, alguns acham que isso é coisa que começou ali, né, enfim, que começou em Toronto. Não. Isso está lá em vários momentos da história da igreja. Sim. Mesmo antes dessa ênfase em línguas, inclusive, isso já acontecia. Lá em Wesley você já tem relatos disso. Você tem vários o diário relatos, dele, né? Então, isso não é... Alguns acham que é um modismo recente. Não, isso são manifestações que estão dentro da história da igreja. Agora, eu queria citar só algo aqui, não sei se já está terminando, mas o que é interessante é que com Charles Finney, você ainda não tinha manifestações tão grandes do profético, nem de sinais, prodígios e maravilhas, ou do movimento de cura. Isso vem da segunda metade do século XIX para cá. Antes disso não se tinha notícia. A gente tem notícia assim que o Spurgeon orou aqui e ali, houve alguma cura, que é o pastor, né, muito famoso lá de Londres. O Lloyd Jones também cita algumas coisas e tal. Isso. Até Lutero, né? Expulsando demônio é muito pouco assim, mas algo que eu li Agostinho, que não, no caso Agostinho, não acreditava em curas. No entanto, em algumas reuniões dele, curas aconteciam. Então, interessante. E aí, soberania de Deus vindo, né? Com esse rio que começou a crescer do movimento de santidade, dois protagonistas aí, um chamado John Dove e outra Maria Udorfieter, que teve conexões com a Aimee McPherson. Ela teve uma visão e a partir daí ela começou a orar, as pessoas começaram a ter arrebatamento, já começou o evangelismo de tendas nos Estados Unidos, que antes também não tinha. E tumores desaparecendo, as pessoas sendo curadas de câncer. Isso não se tinha registro antes, muito raramente. E esse cara chamado John Dove, que muitas curas começaram a acontecer. E do lado dele um outro chamado John G. Lake, que foi considerado o apóstolo da cura, não é isso? Sim. Que, assim, quando surgiram as salas de cura nos Estados Unidos. E depois na África. Então, você tem... Há relatos no John Lake, que enquanto ele esteve, se não me engano, era Seattle a cidade. Enquanto ele esteve em Seattle, a cidade, com as salas de cura... Spokane, chama Spokane. A cidade foi a cidade mais sã, com menos doentes dos Estados Unidos. Por causa das salas de cura. Das salas de cura. Milhares sendo curados. Esse é no final do século XVIII. E eles eram amigos de quem? Do Seymour. Então estava tudo conectado, o avivamento. Então veio a questão dos dons poderosos, essa retomada. Os manifestacionais. Exato. E também os milagres. Aí o movimento de cura explodiu nos Estados Unidos e alcançou também o Brasil, a Igreja do Evangelho Quadrangular, a Assembleia de Deus também. A Assembleia de Deus movia mais no profético e tal, mas nós temos agora também esse reavivamento do profético, porque antes não se ouvia falar. O que eu acho, né? Enfim, que nós estamos no começo do último avivamento antes da volta de Jesus. Eu não sei se vocês concordam com isso. Concordo. Né? Do grande avivamento. Grande avivamento. Nesse último, eu creio que então nós vamos ter tudo que os outros tiveram, a característica de todos os outros acontecendo juntas nesse avivamento. Vai ser um avivamento completo. Né? Com arrependimento, com oração, com palavra, com sinais, prodígios, maravilhas, né? E daí vai ser difícil, né, para os
cessacionismo se sustentar. Muito bom. Mas, pastor, eu sei que foi uma brincadeira, né? Mas a gente vê hoje nos movimentos de unidade, a gente aqui em Curitiba, inclusive, experimenta muito isso, que muitas igrejas que são igrejas originalmente cessacionistas, né, de teologia reformada um pouco mais conservadora, eles estão extremamente abertos. E são as igrejas que mais crescem. São as igrejas que mais crescem, na verdade. Essas que são originalmente, né, na sua fundação reformada, tradicional e tal, cessacionista, mas elas se abriram para o Espírito, né? A gente vê, o movimento de unidade nas igrejas tem provocado muito isso. Porque aí você tem a oportunidade de experimentar um pouco da experiência do outro. Quando ora, quando adora, quando prega. Então acho que essa é uma característica importante, pelo menos para a Igreja do Brasil, ao meu ver. Os movimentos de unidade, eles estão criando canais, caminhos entre as igrejas para que isso se espalhe mais rápido. Verdade. Né? Antes era muito difícil poucos anos atrás, vocês podem confirmar isso, mas poucos anos atrás era muito difícil você ter um pastor quadrangular pregando numa igreja presbiteriana, numa igreja luterana, ou numa igreja menonita, por exemplo. E o contrário também. Era muito difícil você receber um pastor presbiteriano, um luterano, pregando numa igreja pentecostal. E hoje isso é uma coisa meio que normal. Meio que normal, Até não espanta mais ninguém. Essa geração de hoje já nem acha isso estranho mais. Então acho que isso também tem um pouco a ver com esse momento já que é o esse Espírito início está criando. desse despertamento. Isso. Né? Eu acho que que eu citei aqui, não expliquei, explica cessacionismo, né? Porque, de repente, alguns não conhecem esse termo. Cessacionismo basicamente tem a ver com uma doutrina de que os dons cessaram com a morte dos apóstolos, né? Principalmente no que diz respeito aos dons ali que nós chamamos sistematicamente de manifestacionais, que são registrados em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, que tem a ver com palavra profética, palavra de sabedoria, profecia mais específica, milagres Mesmo de dom de cura, cura, milagres em questão de sinais, né? Milagres e maravilhas. Então o cessacionismo é uma doutrina que existe dentro da igreja cristã, que não acredita que esses dons registrados ali, principalmente em 1 Coríntios 12 e 14, continuem em atividade. Que eles cessaram. Eles cessaram, por isso Cessacionismo. Isso é bem interessante, né? Para quem está ouvindo a gente, inclusive quando você estuda autores, é importante você saber qual que é a linha teológica que segue, exatamente. porque senão você vai ficar confuso. Porque aí alguns comentários bíblicos são cessacionistas, outros não. Mas é só você abrir o teu comentário em 1 Coríntios que você vai saber se o comentarista é cessacionista ou não. Se ele escrever bastante sobre 1 Coríntios 12 e 14, provavelmente ele não é cessacionista. Se ele escrever pouco é porque ele quer deixar passar batido ali. É verdade. Talvez uma das pessoas que mais tenha experimentado tempos de avivamento na era moderna seja o Randy Clark. Ele é muito conhecido. Ele pegou um pouco da onda do avivamento do movimento de Jesus nos Estados Unidos, que milhões de jovens se converteram. Ele foi discípulo direto do John Wimber. John Wimber da Wiener. E foi ele que orou quando o Espírito Santo veio com poder em Toronto, Canadá. É ele que foi... Né? Além de outros momentos. Ele sempre diz que ele foi para a Argentina quando havia o avivamento lá na Argentina. A igreja estava crescendo muito. Começou lá com o Carlos Anacondia, com o Cláudio Fraser, né? E milhares se converteram, muita libertação. Aí ele soube do que estava acontecendo no Brasil e veio para cá. Quando ele veio para cá, ele disse para si mesmo, o avivamento chegou no Brasil. Então ele disse que ele ia surfar nessa onda de avivamento. Então, recentemente eu ouvi ele dizer que já há 20 anos ele está sentindo que o avivamento está crescendo, não só ele, mas muitos americanos que vêm para cá ministrando aqui, eles reconhecem que algo está acontecendo no Brasil. Que o Brasil, de acordo com eles, está em avivamento. E, curiosamente, né, muitos historiadores eles chegaram à conclusão de que quando você está em avivamento, você não sabe que está em avivamento.
Ok. Não é? Isso é interessante. Muito De repente, nós estamos vivendo um tempo de ouro que nós podemos assim aproveitar mais, provocar mais a presença, a glória de Deus. Porque, como eu falei, não tem uma forma. Não Pode ser tem. um avivamento diferente, porque a gente fica esperando aquele avivamento que, assim, de repente a gente está num culto, Formatado. a glória de Deus cai ali, a gente não quer mais ir embora, e quer todo mundo ficar e vai e tal. Pode ser que seja assim. Ou pode ser que a gente fique esperando um avivalista, uma pessoa que se levanta e aí comece sinais aqui ali. Mas pode ser que não seja. Pode ser que o que a gente está vivendo no Brasil seja de fato, né, a gente não tem como saber, como você está dizendo, de uma forma completamente diferente. Assim, quando aconteceu a reforma, inicialmente eles não sabiam que eles estavam vivendo a reforma. Depois que as coisas foram criando uma proporção, que eles E foram... nem foi assim, vamos organizar uma reforma. Isso, ó, Não, estamos vivendo uma reforma, um tá? Aqui movimento. tá acontecendo. Exatamente. entendeu? E olha, Exatamente. Uma das coisas assim que ele sempre fala é por causa do número de milagres e a sensação de céu aberto, o tipo de milagres que tem acontecido nas reuniões onde ele vai ministrar, não somente ele. Mas ontem eu fui especialmente tocado. Por quê? Porque os sinais do avivamento, como a gente viu aqui, ele pode ser diferente em cada momento, cada ambiente e tal. E a gente pode até apontar alguns sinais, mas com certeza foi um ato de Deus o que aconteceu na reunião que nós tivemos ontem, quando você deu o testemunho daquele homem que não chorava. Eu gostaria que desse testemunho, porque não foi nada fabricado, não foi fruto de engenhosidade de culto, de tipo assim, com Ação. e música e tal, foi uma oração muito doce, não foi? E também depois, na hora de ministrar, as pessoas caindo de joelhos, chorando ali. Isso é um sinal fortíssimo da presença de Deus. Esse testemunho é incrível. Vi um testemunho que eu nunca tinha ouvido nada igual antes, né? Enfim, alguém que estava alegre porque conseguiu chorar. Que coisa! Então, isso o irmão veio compartilhar ali, né? No que acabou essa reunião da manhã, e ele falou, olha, eu não chorava nem em velório, eu não chorava por nada, porque quando eu era pequeno, eu fui ensinado a engolir o choro. Uau. Eu não podia chorar. Ele cresceu, um cara adulto, casado, com uma filha. Ele disse, eu não chorava. Poxa vida. Daí ele disse, olha, eu estava aqui, e daí, na hora da oração pelos elementos da ceia, que a pastora Carmen estava orando lá, de repente comecei a chorar. E começaram a vir as lágrimas. E eu chorei. Ele estava feliz porque chorou. Que legal. Incrível. E sabe, isso foi milagre, Edno. Foi um grande milagre. Foi um grande... Uma libertação. Né? Então, são muito linda. Os historiadores dizem que são as lágrimas santas. Porque elas não vêm de um choro, por exemplo, de dor. Nem de emoção. Nem de emoção, É um negócio grandioso. espiritual, assim, é produzido pelo Espírito, né? Então, significa que o Senhor estava ali. A presença tão poderosa dele que cavou, sabe, lá no profundo daquele irmão. Incrível. E uma simples oração. Incrível. Isso é um grande sinal de avivamento. Até a gente comentou, acho que ontem, né, dizendo que a gente não pode medir, né, o efeito de uma oração, Não. o efeito de uma imposição de mãos, Sim. o que isso pode produzir, ainda mais em tempos de avivamento. Com certeza. Exato. Enfim, eu realmente acredito que a gente vive o começo disso. Glória a Deus. Amém. Enfim, eu gosto muito daquela música Faz de Novo, né? Você canta muito ela. e outros também cantam.
enfim, na hora que vem essa música, sabe, eu canto lá do fundo do meu coração, um clamor se faz de novo. Enfim, tem muita coisa que acontece nos avivamentos, mas algo algo muito interessante, isso aconteceu lá na Rua Bonnie Bray e também na Rua Azusa. Enfim, lá no dia de Pentecostes foram vistas línguas como que de fogo. Uhum. Né? E tanto em um lugar e o outro, né? Lá na Bonnie Bray e na Azusa, ocorreu várias vezes dos vizinhos chamarem os bombeiros porque eles viram fogo. É mesmo. Eles viram fogo. É verdade. Né? Então, ou seja, não mudou, o Espírito se manifesta da mesma maneira, sinais. E eu realmente acredito que, por conta da graça de Deus, por conta desses últimos tempos, e uma palavra que está sempre viva no meu coração, é essa palavra de Joel 2, profecia de Joel, citada por Pedro em Atos 2, nos últimos dias. Derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Amém. Os filhos e as filhas profetizarão, jovens terão visões, velhos terão sonhos, e os servos e as servas vão profetizar. Isso fala de todas as faixas etárias. Isso fala das várias classes sociais, porque os servos e servas eram os escravos. Servo e serva não tinha voz. Filha, mulher não tinha voz. E nesse derramar do Espírito, o Espírito vai dar voz. E essa voz vai ser espalhada no mundo. Amém. E daí diz lá sobre todos os povos. Não quer dizer que o Espírito vai ser derramado por todas as pessoas, povos. Em todos os povos haverá avivamento. Uhum. E essa eu creio que é a nossa expectativa. Amém. Eu me animo dessa coisa, né, também das novas gerações e Joel começa lá pelos filhos e filhas. Então eu acho que a gente tem que ter esse olhar especial também das novas gerações, crescendo, contemplando todos. O Bob Jones profetizou que nesse avivamento 1 bilhão de pessoas se converterão. Então haverá, o que a gente tem compartilhado, essa ideia da aceleração. O que a igreja não conquistou ao longo de 2000 anos, vai conquistar em poucos meses. Amém. No mundo todo. Amém. Então essa é a nossa expectativa. Amém. Por isso que a gente ora, busca, e essa sede que você pode ver que está aqui e que está aí também, se você está assistindo. Né? E, enfim, a gente está fechando aqui, então, esse podcast. Eu quero agradecer muito, muito, pastor Edno. Alegria. Muito, pastor Matheus, pastor Carlos. Prazer estar aqui. Sempre apostos. E que foi um tempo muito especial. Eu quero ouvi-los aqui, né? Última palavra de cada um, últimas considerações de cada um, daí a gente vai encerrar aqui. Eu acho que uma consideração que eu posso colocar é que a gente tem que sempre continuar buscando, né? Persistir em continuar buscando, porque a gente não sabe como, quando. Para mim, a conclusão clara dessa conversa, eu não tenho como medir, eu não tenho como definir, eu não tenho como estabelecer quando ou onde ou o que é assim um avivamento em termos humanos. Uhum. Ele pode acontecer de diferentes formas, de diferentes maneiras, em diferentes ocasiões, com diferentes pessoas. O que eu posso fazer? Eu posso continuar buscando, tendo esse fogo no meu coração, esse anseio por ver isso acontecendo e clamar a Deus para que quando acontecer, ou se estiver acontecendo, que eu não perca isso, que eu não deixe isso passar, mas que eu de fato seja parte disso. Então que esse temor e esse clamor esteja constante no nosso coração. É isso. Minhas palavras finais têm a ver com o que eu comentei antes,
mas eu acredito que nós temos que abrir mais espaço para Deus, sabe? Dar oportunidade para que a fome seja gerada, para que a sede seja gerada, assim. De alguma forma cultivar essa urgência no nosso coração, ou talvez uma expectativa, como nós vemos ali nas cartas dos apóstolos, uma expectativa pela vinda de Jesus, pelo manifestar da glória de Jesus, diariamente, assim. E olhando para as Escrituras, eu acho que a gente tem que aprender ali com a igreja de Éfeso, né? Não adianta a gente ser uma ótima igreja no trabalho, no cuidado com a palavra, com a doutrina, mas não amar a Deus como no começo, como nos primeiros dias. Então, também cultivar esse amor puro, esse amor fresco, assim, esse amor como de uma criança, assim, pela presença do Pai, pela presença de Deus, né? Essa mensagem que eu queria deixar aqui hoje. Muito bom. Eu queria incentivar você, se souber onde tiver um avivamento, me chama. No Brasil? Curitiba. Uma vez eu fui numa cidade que fica do lado de Vancouver, que eu soube que... E se você for, que você espalhe esse fogo, porque é isso que o avivamento faz, ele atrai as pessoas para o lugar, para devolver para o lugar de onde elas vieram e espalhar o fogo. Outra coisa também, leia o livro Acendendo Fogo, do Randy Clark. Se você quer ter uma ideia, dá a impressão que você entra naquele momento, como aconteceu, para você ver como realmente Deus pode nos surpreender muito e fazer totalmente diferente do que a gente jamais imaginou do que seria um avivamento. Está aberto, né? A possibilidade de ser completamente diferente do que a gente imaginou que seria. Eu soube de um caso em Toronto que um grande catedrático em teologia foi pregar. E quando ele abriu a boca, ficou mudo. E ele tentava falar e não conseguia. Por uns 40 minutos. E caiu de joelhos, chorando, e ali no altar. Levantou e falou. Então, você vê o livro de Atos, tanta coisa acontecendo ali, né? Sim. Mas é bom, vai ser maravilhoso. Você fez menção de livros. Eu também gostaria de recomendar um, talvez você até possa recomendar mais, que é o Século do Espírito Santo. Maravilhoso. Século do Espírito Santo. Muito bom. Então eu não o concluí ainda. Ele é excelente, né? Para você estudar, né? Então, o Século do Espírito Santo é um livro que, enfim, muito bem embasado. São fatos, pesquisa. Muito. Então, é muito interessante o livro Século do Espírito Santo, que fala sobre essa questão de avivamento também. Muito bom. Você tem livros também sobre avivamento? Eu tenho, Então, eu queria sugerir o livro Generais da Oração. Porque, assim, foi uma longa pesquisa, além de ter sido uma pesquisa nos diários dos avivalistas, eu me propus a ir nos lugares, em vários lugares onde eles viveram e experimentaram a manifestação da glória de Deus. E enquanto eu estava nesses lugares, por exemplo, lá em Waiting, na igreja do pastor Bill Johnson, a gente passou o dia dentro da igreja. Foram 3 ou 4 cultos. E enquanto a atmosfera de glória estava no ambiente ali, eu estava escrevendo. E em Toronto também, 3, 4 dias, o avivamento, a presença, eu estava lá escrevendo. 2 noites de vigília na casa da rua Bonnie Bray. 2 noites. Senti eletricidade no ambiente. E passando na casa da Aimee, e no templo da Aimee, com o pastor Benny também, na conferência dele. Então, esse livro, ele é um livro assim, muito especial. Muita gente muda a vida de oração
quando lê esse livro, Generais da Oração. Acho que você tem, acho que um de mulheres só também, né? Tenho. Ah, sim, também. Inclusive o pessoal lá em Portugal, uma igreja está adquirindo para as mulheres todas lerem. Ele conta como que era a vida de oração, a intimidade com Deus, de grandes mulheres de Deus, porque normalmente a gente se atém aos avivalistas, não às avivalistas. Então lá conta a história da Heidi Baker, conta a história da Aimee, da Susana Wesley, Corrie ten Boom também, entre outras, né? E uma das mulheres que seria interessante a gente citar aqui é a esposa do fundador do Exército da Salvação, William Booth, o Catherine Booth, que influenciou muito, né, a teologia, tudo a Aimee. E falando sobre o impacto do avivamento na vida social, foi o Exército da Salvação que criou a maior instituição do planeta de ação social, para cuidar de crianças, de órfãos, Então, conta a história dessas mulheres, vale a pena ler, tá bom? Chama Mulheres Generais de Deus. Gente, então foi muito bom esse tempo aqui e encerramos aqui esse podcast, o nosso primeiro. Fica aí na expectativa. Teremos outros, abordando outros assuntos e vai ser bom demais. Deus abençoe a todos vocês. Compartilhe também com outras pessoas e para que outros também saibam mais, sejam mais abençoados. Deus abençoe a todos.